né? E ele tem trago um conhecimento maior sobre isso. E ele tem falado sobre alguns sermões, né? Sermãos. E hoje eu queria trazer para você o tema da minha palavra, é a força do manso. Eu te falo que, eu estava até falando com o diácono Esaú ali mais cedo, que Deus ele tem mexido muito comigo em algumas situações. E quando a pastora me fez esse convite, que ela me mandou o tema da palavra, eu falei, Jesus, mais uma vez, o Senhor quer mexer com o meu interior. E eu quero começar com um versículo com você que fica lá em Mateus 5, verso 5. Mateus 5, verso 5. Você que está com a sua Bíblia aí, fala amém. Você que abriu, diga Instituto de Vencedores. Você que ainda não abriu, fala, eu vou começar as minhas aulas. E lá nesse versículo diz o seguinte: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a... Vamos de novo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a... E que terra é essa? E por que Jesus falou isso? E eu fui estudar um pouquinho, eu fui dar uma lida sobre o contexto desse versículo, o contexto histórico, o contexto local. E eu estava vendo que quando Jesus pregou esse sermão, ele pregou ele no Monte da Bem-aventurança. E ali, a Palestina, alguns locais, eles estavam esperando por um justiceiro, vamos colocar assim. Eles estavam esperando por alguém que fosse mudar a história do hebreu, mudar a história naquele momento, porque aquele local era tomado por Roma. E ali o que eu achei interessante foi porque Jesus ele chega no sermão, aonde as pessoas esperavam que Jesus chegasse ali e virasse tudo de cabeça para baixo, que Jesus falasse, não, vai ser assim, nós vamos fazer uma guerra, nós vamos vencer, nós vamos fazer... E Jesus vira e fala o quê? Bem-aventurado os mansos. E acaba que, colocando no nosso contexto atual esse versículo, o mundo ele tem nos pregado que... O mundo ele tem dito a nós que nós só alcançamos pela força, que só os fortes vencem, que somente aqueles que têm coragem de ir, que são ousados, eles vão conquistar, eles vão chegar. Nós que somos homens, nós vemos muito isso, né? Que a questão do choro, não, o homem não chora, o homem não fraqueja. A mulher tem que ser forte. Nós escutamos isso por muito tempo das nossas vidas. Não, você tem que ser diferenciado. E o mundo, ele dita essas regras a nós muitas das vezes. Dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa própria escola. Que se você não for aquele que se impõe de uma forma mais firme, as pessoas não vão te respeitar. E eu falo que quando a pastora me mandou a mensagem desse texto, isso me tocou muito. Como eu falei para vocês, o porquê isso me tocou? Porque eu fui assim. Eu fui uma pessoa que o mundo, ele me bombardeou de várias maneiras. Eu quando tomei a decisão de conhecer esse ministério maravilhoso, a decisão de fato de mudar de vida, eu fui uma pessoa na vida que eu tenho uma deficiência desde a minha infância. Ela foi, muitos conhecem já esse testemunho, mas eu quero entrar um pouquinho nisso. Eu quero construir algo com você. Que quando foi 1 ano e 6 meses, eu fui diagnosticado com a doença chamada degeneração vítrea. Onde essa doença, ela foi ocasionada por um início de um aborto, onde meu pai, em um momento, ele agrediu a minha mãe e teve... Esse procedimento foi causada essa lesão no fundo da minha visão, das minhas córneas. E eu apanhei muito do mundo. Eu apanhei muito das pessoas que conviviam comigo. Mas que eu falo de apanhar não é bater, mas de ouvir coisas que eu não queria ouvir. De não ter oportunidades que outras pessoas teriam.
E por fim, na minha vida, eu decidi construir um muro. Um muro de intolerância, um mundo de rigidez, um mundo de pessimismo, um mundo de muitas coisas ruins. E eu vivia literalmente isso que fala aqui nesse contexto anterior, que o mundo, ele nos mostra que somente os fortes sobrevivem. O mundo ensina que se você chorar, você é fraco. Mas, voltando a isso, eu construí um muro na minha vida que eu não permitia as pessoas se achegarem até mim. Eu não permitia que as pessoas falassem de uma maneira diferente comigo, porque eu achava que as pessoas queriam se aproveitar do meu momento de visão, que as pessoas queriam zombar, que as pessoas queriam me tratar com indiferença. Então eu teria que ser melhor que aquelas pessoas. E quando eu comecei a estudar essa palavra, eu falei, Senhor, o Senhor me levou a este momento. E existe uma palavra que eu quero trabalhar com você, que ela é do grego, que ela diz o seguinte, praies. É P-R-A-E-I-S, que ela diz o seguinte, o significado dela é o seguinte, só um pouquinho, ela não é, do grego, ela pode ser considerada como controle, a mansidão e a força do leão, mas como o domínio de um cordeiro. Essa palavra, ela demonstra aqui para nós, deixa eu tentar colocar aqui em outro contexto, ela é usada para nos mostrar isso. Que nós podemos ter um leão dentro de nós. Que nós podemos ter aflições, mas também essa palavra é utilizada como se fosse a mansidão de um animal. Vou colocar assim, um cavalo selvagem, que é pego na mata, né, aquele animal, e ele será domado. Então essa palavra, ela é mais ou menos isso. A mansidão, ela significa isso. No grego, eles usam como algo que tem uma força muito grande. Porém, ele tem o controle daquela força. Amém? Vocês estão comigo? Tem crente pentecostal aí? Então dá um glória a Deus aí bem alto, que Ele quer te ouvir. Amém? E vamos lá. Tem uma frase do nosso bispo que diz o seguinte: a mansidão não é a ausência de força, é a presença de domínio espiritual. Não confunda. Muitas das vezes, quando nós falamos ser manso, a pessoa já pensa naquela pessoa que ela fica de canto, ela fala baixo, ela baixa os ombros, ela baixa a cabeça. Não. A nossa mansidão, a mansidão que nós estamos trabalhando nessa noite, ela não significa que você é uma pessoa que, aquela pessoa cabisbaixa. Ela significa que o quê? Que você tem a força, mas você tem um domínio, que é o Espírito Santo de Deus. É aquele que muda, é aquele que nos molda e que nos levará a um novo nível em nossas vidas. Amém? Então, quando nós entendemos isso, que é uma peça fundamental, nós temos a mansidão. Então aqui, eu vou trabalhar o primeiro ponto com você, que diz o seguinte: mansidão é sinal de autoridade espiritual. Dá uma cotovelada de mansinha aí, com mansidão no seu irmão. Fala assim, irmão. Não, mas fala com autoridade do Espírito Santo de Deus. Fala assim, irmão. Mansidão não é ausência. Desculpa, errei. Vamos lá de novo. Foi para ensaiar, amém? Vamos trabalhar. Mansidão é sinal de autoridade espiritual. Você está entendendo? Amém. Porque a mansidão é autoridade, é um sinal. Eu estava lendo lá em Números 12, 3, não precisa de projetar, mas número 12, 3, eu achei uma coisa muito interessante.
Lá está falando que os homens começaram a murmurar algumas coisas. Começaram ali no versículo anterior, fala que começaram a falar sobre Moisés. E Deus vendo aquilo ali, ele olha para Moisés. E ele fala uma coisa, cara, isso me deixou muito intrigado, não sei você. Fala lá que Moisés foi o homem mais manso desse mundo. Olha só, imagina Deus falar para você, Fabrício, você foi o cara mais manso desse mundo. Porque isso é importante, porque a mansidão de Moisés, ele teve sensibilidade para a voz de Deus. A mansidão te traz sensibilidade. A mansidão de você ouvir o seu líder, quando ele vai te exortar. A mansidão de você ouvir mais e falar menos. Quando nós entendemos isso, nós temos uma chave em nossas mãos, porque nós temos sensibilidade à voz de Deus. Moisés, através da sua mansidão, ele teve autoridade. Tanto que você não vê Moisés, ele fez várias coisas, ele tirou o povo do Egito e levou até a terra prometida. Mas uma coisa que, se você for ver, interessante, que ali, quando Jesus, em Gênesis, fala com Moisés, para ele falar com Faraó. E eu acho uma coisa muito interessante nisso também, porque quando Jesus fala para Moisés, vai lá e fala com Faraó, mas fala também no versículo, eu vou endurecer o coração do Faraó. Só que Moisés, ele incansavelmente, ele não, em nenhum momento, ele falou, Deus, mas o Senhor está me enviando para uma missão que não vai dar certo. O Senhor está me enviando para algo, eu já fui lá 9 vezes, eu já fui lá falar com Ele, eu já fui várias vezes, eu já joguei o cajado, eu já falei tantas coisas para Faraó, e não aconteceu nada. E muitas vezes nós somos assim. Senhor, quantas vezes eu já fui na igreja, quantas campanhas eu fiz, quantas orações eu fiz, quantas vezes eu fui no altar, e nada aconteceu. Só que o mais engraçado que eu vejo, engraçado não, o mais interessante em Moisés é que ele pega e ele tem a mansidão. A mansidão, ela traz a obediência. Então, em todo momento, Moisés, ele foi um homem usado por Deus, porque ele entendeu o princípio da mansidão. Porque a mansidão é o sinal da sua autoridade. Então, deixa eu pegar aqui só mais uma frase com você. Ela é de Don Sturt, que diz o seguinte: a mansidão é a beleza do caráter de Cristo, refletido em nós. E eu quero te perguntar nessa noite, será que o caráter de Cristo tem sido refletido através de você? Através de mim? Como será que as pessoas lá fora nos vê? Será que a nossa autoridade ela está nas nossas atitudes ou no nosso tom de voz? Será que onde está a nossa autoridade? Porque quem tem filho entende isso. Que muitas das vezes você tem que ter o respeito do seu filho, não o medo. As minhas filhas, que eu falo uma vez com elas, 2, mas quando eu falo um pouco mais alto, Elisa, Mariana, ela já vem, não pai, tal. Elas entendem que ali houve um tom de voz mais elevado. E aqui essa frase ela é muito interessante, que ela fala que a mansidão é a beleza do caráter de Cristo. E o que acontece quando você tem um caráter de Cristo? Você transforma o ambiente que você está. Porque quando
O seu filho, ele tem medo, ele vai te obedecer pelo medo, ele vai te escutar com a voz mais alta, mas quando você fala de forma mansa, ele vem. A palavra de Deus diz que nós temos que ser mansas como a pomba e prudentes como a serpente. E muitas das vezes nós não temos entendido o porquê nós não conseguimos influenciar pessoas. Porque muitas das vezes nós temos uma vida dupla. Dentro da igreja nós somos servos, nós somos mansos. Mas quando chega na sua casa, quem é você de verdade? Quando alguém te aborrece, quando você no seu trabalho acontece uma situação, quem é você? Será que você tem tido uma postura de homem de Deus? Ou será que você se deixa levar por aquela circunstância e tal? Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Quando eu não tinha um domínio próprio. Hoje eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. E a gente tem um lema dentro da luta, que é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Mas não é por isso que nós temos uma autoconfiança, que não, eu sou bom, eu sei fazer, eu sei, né, imobilizar uma pessoa, eu sei desmaiar alguém, né? Sei quebrar um braço, se preciso for, mas não vou fazer, porque a mansidão está em mim, amém? Nós imprimimos o caráter de Cristo, amém? Aceita Jesus, senão te... amém, glória a Deus. É uma forma nova de liderança, vamos, pastor me pega. Mas nós vemos isso. Que será o que a gente imprime por onde nós passamos. O pastor, há muito tempo atrás, ele falou algo interessante, um dia no nosso discipulado, que eu trago isso para a minha vida como cristão, como tentativa de ser um pequeno Cristo fora das quatro paredes da igreja. Ele falou assim, no seu trabalho, quem é você quando fala assim, vamos orar? Será que é você que ora? Na sua casa, na sua escola? E eu falei, Senhor, eu quero influenciar pessoas através do seu evangelho. Eu quero, pelo menos, orar por pessoas. E eu participo de um treino toda sexta-feira, onde ali estão homens que vivem uma vida fora do evangelho. E o mais engraçado é que toda sexta-feira, quando termina o treino, eles viram e falam, Fabrício, faz oração aí por nós. Foi um hábito que se foi criando. E quando eu não vou, eles falam, vixe, a gente não teve a oração do final de semana. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós entendemos que nós somos diferentes, nós somos ovelhas. E a ovelha, Deus não chama nós para sermos leões. Leões nós temos que ele, o leão da tribo de Judá. A ovelha, ela não age, ela espera pelo seu dono. Se você for olhar, quando Davi ele estava ali cuidando das ovelhas, o leão veio e atacou, mas as ovelhas não foram de confronto ao leão. Quem foi de confronto? O pastor. Quando nós queremos tomar o lugar de leão, nós deixamos de ser ovelhas. Então, nós temos que entender que a nossa mansidão nos leva a um novo nível, amém? O segundo ponto, a promessa herdarão a terra. A palavra herdar, ela significa posse legítima dada por direito. Fala, irmão. Fala com fé, irmão. Você tem a posse legítima da terra prometida, dada por direito. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas a ele. Lá no livro de Mateus 11:29 diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração acolhereis descanso para a vossa alma. Aqui Jesus ele está nos mostrando.
Ele está dizendo: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Às vezes quando nós não temos esse coração em Deus, nós guardamos muitas coisas. Quando nós não trabalhamos a mansidão, quando nós não aprendemos que muitas das vezes nós temos que liberar o perdão. O obreiro Isaac, ele pregou numa arena, algo que eu achei incrível. Eu peguei essa palavra dele, eu estava até falando isso com ele ontem. Ele falou sobre injustiça. E muitos de nós aqui sentados, se brincar, todos nós já passamos por algum momento na nossa vida que fizeram uma injustiça conosco, sim ou não? Que você se sentiu injustiçado. Mas quando nós temos a mansidão, nós entendemos que nós temos alguém que é por nós. Que nós temos um Deus que vai à frente das nossas causas. Que nós temos um Deus que está à frente de tudo aquilo que mexe conosco. E ele falou uma coisa muito interessante. Que muitas das vezes quando uma pessoa é injusta conosco, quando uma pessoa ela age de má fé, ela faz uma situação onde ela nos coloca numa situação de ira, numa situação onde ela tenta tirar aquilo que nós vivemos, a nossa presença. Nós ficamos revoltados com aquela pessoa. Não, mas por que fulano fez isso? Ele não podia ter feito. Não, como assim? Não, mas logo comigo. Eu sou tão servo de Deus. Né? Quando nós somos passados para trás, lesados com alguma situação. E muitas das vezes nós ficamos remoendo aquilo dentro dos nossos corações. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que muitas das vezes aquela pessoa que cometeu aquela injustiça com você, ela nem lembra que fez. A vida dela está andando. E você, muitas das vezes, quando você não entende isso, você coloca uma âncora no seu pé, tipo aqueles desenhos animados que tinha uma bola de ferro no presidiário. Você coloca aquilo ali e você está arrastando. E você está levando, e como eu falei no início da minha palavra, você vai construindo um muro dentro de você, você vai construindo algo dentro de você que não te permite ser manso, que não permite você ter autoridade sobre a tua vida, autoridade sobre o mundo espiritual, autoridade sobre o inimigo, porque você leva situações com você que estão te prendendo ao seu passado. O que tira muitas das vezes a nossa mansidão, que nos tira isso, é o nosso passado. Nós muitas das vezes dizemos que quebramos nossas pontes com o passado. Mas quando o passado, ele vem, nós trazemos de volta tudo aquilo que nós sofremos. E mais uma vez nós deixamos a mansidão de lado. E queremos agir pela nossa justiça. Então, o terceiro ponto, eu só quero ler com você. O terceiro ponto significa o seguinte: o mundo quer reatividade, o reino exige domínio. Fala para o seu irmão, tenha domínio. Eu vou ler aqui com você. A mansidão é vista quando você é provado, mas não responde com violência. Eu vou te exemplificar isso aqui. Teve alguns arenas atrás que a gente combinou com a equipe de lanchar e o carro estava cheio. Eu falei: Suzana, eu vou com os meninos a pé, você desce com as meninas. E tinha uma das pessoas que ela ia deixar em casa, ali na 16. E nesse dia ela está passando por um processo de cura nos rins dela, e ela estava com muita dor. Ela falou: Fabrício, estou com muita dor. E quando ela chegou lá para deixar a pessoa, veio um cara embriagado e bateu no nosso carro. Ela me ligou. Eu estava aqui na igreja, eu estava saindo aqui no batalhão. Ela falou: Fabrício, o cara bateu no carro aqui. Eu nunca vi, se botasse eu com a Usain Bolt, eu ganhava dele. Te juro que eu gastei 5 minutos daqui até lá na 16. Aí eu com os meninos, e os meninos: o que foi? Eu não querendo falar, eu chateado. Eu falei: cara, eu vou chegar, eu vou dar um armlock voador, vou dar um mata-leão, vou matar esse desgramado.
Aí ela pegou e me ligou, falou, amor, eu estou indo embora. A Mariana está chorando. Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou, o que você está pregando? Você vai levar os seus discípulos para eles verem um UFC gratuito? Porque nós somos humanos. Eu sou humano, eu sou de carne e osso. E eu falei, Espírito Santo de Deus, me perdoa porque eu não tive o domínio próprio. E eu já liguei para ela e falei, meu amor, sai daí. Não tem problema, depois a gente resolve o que tem que resolver. Se tiver que ir, a gente vai pelos meios legais. E ainda o cara deu o telefone, era um telefone errado. Eu falei, e eu não amaldiçoei, eu falei que o Senhor abençoe essa pessoa. Que ele possa chegar em casa em paz. Aí os meninos olharam e falaram assim, não, eu acho que ali eles começaram a ver, existe um Cristo, existe um Deus. Porque nós temos uma postura diferente, quando nós temos o nosso domínio próprio, quando nós temos a mansidão, nós não somos reativos igual ao mundo. Nós temos alguém que vai à nossa frente e nos justifica. Você não precisa de fazer justiça. Você olha para a circunstância e fala, eu tenho um Deus que vai à frente. Porque quando você entende que você tem que parar de mostrar para Deus o tamanho dos seus problemas, que você tem que parar de falar, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou aqui, Deus está vendo, querido, tudo que você passa. Mas esqueça de mostrar para os problemas, para o teu Deus, o tamanho dos seus problemas e comece a mostrar para os seus problemas o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que Ele deu um único filho em prol a mim, a você, e Ele está vivo e Ele olha por nós, amém? Então, eu quero trazer mais uma frase aqui da nossa bispa Priscila Rodovalho, que diz o seguinte, ensina que o manso conquista territórios com sabedoria. Ele não precisa gritar para ser ouvido. A sua presença carrega a atmosfera de autoridade. Isso é muito interessante. Porque você olha um comportamento no mundo animal. Com o animal, né, nós falamos dele, o rei da selva, leão. Mas você já parou para ver como funciona o processo? Porque o leão não caça, quem caça é a leoa. Né, o leão é preguiçoso. Mas eu acho algo muito interessante. O processo da caça no mundo animal. Ela faz o quê? Ela vem de forma mansa. Ela vai contrária ao vento, para que ali a caça, ela não sinta o cheiro e corra. E o que eu estou falando, e por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, você tem tentado do seu jeito. E ela vai ali de mansinho, e quando ela vê a oportunidade, ela captura a sua presa. E muitas das vezes você tem tentado, eu não sei o que você tem buscado, se é uma vaga de emprego, se é um concurso, se é uma oportunidade melhor para a sua empresa, eu não sei o que você tem buscado. Mas Deus fala algo muito forte ao meu coração. Que você tem que parar de buscar com a sua força. Que você tem que parar de buscar do teu jeito. Que você tem que entender que a promessa que Deus fez para a tua vida, ela pode até demorar, mas ela não vai falhar. Que aquilo que Deus te prometeu um dia, aquilo que te fez você estar aqui, aquela promessa, Ele vai cumprir. Ele vai... Você que eu estou falando, você sabe que eu estou falando para você. Que Deus, Ele tem algo maior na sua vida. E Ele vai cumprir. Então, eu quero te trazer algumas aplicações sobre a mansidão. Que é, quando você está sendo pressionado,
Quando você tem mansidão, você responde com mansidão. Quem já foi em algum lugar que você é muito mal atendido, que você chega lá e vai passar ali no mercado ou em algum lugar, a pessoa ali ela está com a cara amarrada. E você vira para ela e fala assim, bom dia, tudo bem? Você matou a pessoa ali. Quando alguém vem, não sei o quê, e aí? Você olha para ele e fala, tudo bem, campeão? A pessoa olha assim e fala, nossa, né, eu até brinco com a Suzana de vez em quando, eu falo para ela, que Deus ele não me deu visão, mas me deu tamanho. Né? O que ele não me deu de visão, ele me deu de tamanho. Porque às vezes a pessoa, tem pessoas que me conhecem e falam assim, cara, eu olho para você e falo assim, nossa, isso aí deve ser brabo, né? E eu já tenho a cara assim, meio fechada, me desculpe, mas é meio assim mesmo, mas as pessoas falam, negão, quando eu conheço esse teu coração aí, quando eu conheço quem você é, eu falo, mano, por isso que a Suzana se apaixonou, porque ela conheceu o negão de verdade, né? Então, assim, quando você conhece uma pessoa de verdade, né, você é humilde, você é manso, você entra, eu falo que a mansidão, ela te leva a ambientes diferentes. Você aprende a entrar e sair em algum lugar. Sabe quando uma pessoa fala para você assim, nossa, existe algo diferente em você? Quem já ouviu isso aqui? Creio que muitas pessoas. Se você não ouviu, vamos trabalhar a mansidão, amém? Mas quando falam isso para você, é porque você é diferente. Esse mundo ele precisa de pessoas que, quando a pessoa vem com uma pedra, você sabe desarmar ela. Você sabe responder. Então, a outra situação é a seguinte. Quando você está sendo provocado, mantenha a sua postura espiritual. Quando você ouve dentro da sua casa, você é crentinho, né? Então ora para o seu Deus aí. Fala aí com Deus agora. Nós estamos passando por isso aqui. Ou quando você não trabalha, alguém fala assim, mas você não é da igreja? Amém, querido? Eu vou botar meu joelho no chão. Eu posso até botar meu joelho no chão, muitas das vezes, como um derrotado em alguma situação. Mas eu tenho certeza que quando eu levantar, eu levantarei como vencedor. E eu vou combater o bom combate. Eu vou seguir a carreira e vou guardar a minha fé. E ninguém me segura a partir de agora. Amém? Então, quando nós temos esse entendimento, e mais mais uma situação, o reino te chama a viver com domínio, não reatividade. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Que você fechasse os seus olhos. Talvez você tenha buscado as coisas da sua maneira. Talvez você tenha sido reativo em algumas situações da sua vida. Talvez você tenha tentado por muito tempo do seu jeito. Talvez você não tenha conseguido ser manso porque a vida te bateu muito. Talvez você tenha olhado para você e falado, eu quero fazer da minha maneira. Mas quando a palavra de Deus diz que os humildes herdarão a terra, o Senhor ele está te fazendo uma promessa não só para esse momento, mas sim para que você herde tudo aquilo que Ele deixou para você no mundo espiritual. Talvez você tenha esperado na sua vida um Deus que Ele vai contra todos e tudo. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, que esse Deus, Ele ama o humilde e o manso de coração.
E se assim como eu, um dia, quando eu entrei por essas portas, quando alguém decidiu me amar de verdade, quando eu deixei o mundo, eu falei: Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser diferente, eu quero ser moldados pelo Teu Espírito. E um dia o Senhor falou ao meu coração: assim como hoje Ele falou que quando Ele foi para ali, para o monte, as pessoas esperavam, no monte da bem-aventurança, que Ele chegasse ali e resolvesse tudo por elas, que Ele mudasse a vida delas da noite para o dia. E aí Ele falou ali: bem-aventurados os mansos, porque existe uma promessa da herança da terra que Ele deixou para você. E eu, naquele dia que eu olhei para mim e falei: Senhor, eu quero ser diferente, a vida me bateu muito. As pessoas falaram muitas coisas que me feriram, que me magoaram, desacreditaram de mim, falaram que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca poderia estar na sua presença, que eu nunca seria um servo. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: só vai para o altar. E hoje eu lembrei daquele dia que eu entrei por essas portas e eu ajoelhei no altar e falei: Senhor, eu só chorava. E naquele dia tocou uma canção que eu nunca vou esquecer ela. E eu não sei você, se você quer mudar algo, que eu queria te convidar a levantar do seu lugar. E que hoje você se renove de tudo aquilo que você precisa. Deixa essa canção te tocar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. O Espírito Santo de Deus fala muito forte ao meu coração que existe pessoas aqui que você tem que sacrificar algo hoje no altar. Eu não sei o que é necessário você sacrificar, mas eu queria convidar você a levantar do seu lugar e que você venha até o altar e fale: Senhor, eu quero sacrificar. Eu quero sacrificar as minhas vontades. Eu quero sacrificar aquilo que eu acho. Eu quero sacrificar os meus achismos. Eu quero sacrificar o que eu aprendi até hoje. A unção que você tem até hoje, ela te trouxe até aqui. E hoje o Senhor, Ele quer te levar a um novo nível. Mas para que você chegue a um novo nível, é necessário você ter uma postura diferente.
E você que está disposto a sacrificar algo, levante do teu lugar e venha a esse altar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer um mover nessa noite. Ele quer mover na sua vida. Xaracanta rabalabachore canta las. Racanta ramachore canta labas. Rabalabachore canta ramaná, chore canta labas. Talvez o pecado, talvez algo que tem te afastado dessa presença. Xaracanta rabalabas. Rabarabachore canta rabalás. Oramaná, xere canta rabalás. Senhor, traz a mansidão, traz novos dons. Os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Toda a igreja. Eu queria que você cantasse essa canção só mais uma vez para nós fecharmos esse momento. Mas eu queria que você cantasse essa canção. Vem uma semana aí pela frente, eu não sei o que vai. Quais são as decisões que você tem que tomar? Eu não sei quais são os leões que você tem que matar. Talvez sejam causas na justiça, talvez seja uma nova oportunidade na sua empresa, na sua vida, nos seus negócios, algo que você tem orado por Deus. Mas eu quero que você, nessa semana, se você me der a oportunidade de te lembrar algo, que quando o leão vir rugir à sua porta, essa canção vai ser a sua canção dessa semana. Que quando as situações virem, você vai falar: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o ouvido. Mas eu queria que você cantasse com o seu melhor. Não se importe, se você não sabe cantar, eu também não sei, mas faça o mundo espiritual te ouvir nessa noite. Levante a tua voz, cante essa canção. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, mais alto que para Ele, diante do teu altar, declare isso. Os céus estão em festas, o seu louvor está subindo. Ele está inclinando os ouvidos dele ao seu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas a Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda graça, de tudo, 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 tudo. É pra Ti, Senhor, é pra Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se assente por mais um minuto. Existe algo que também toca o coração, que toca os céus. Ontem eu estava falando, me deram a oportunidade também de pregar no Arena Jovem sobre dízimos e ofertas. Nós trabalhamos a nossa mansidão, nós entregamos no altar tudo aquilo que nos custava. E nós falamos, Jesus, a minha vida a partir de amanhã será diferente. Eu não vou ter mais que chutar a porta. As coisas, já viu aquelas portas automáticas que você passa por ela e pum, abriu? Quantos aqui querem ter uma porta automática na sua vida? Dá um glória a Deus bem alto aí. Oh, xaracantarabalabás. E eu creio que tudo aquilo que te impedia, tudo aquilo que te prendia, nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, isso foi mudado. Mas não existe ação sem reação. E a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, em Malaquias 3:10, que nós temos que trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que na casa do tesouro haja mantimento. E eu estava lendo esses dias isso, e eu falei, Senhor, mas que tipo de mantimento? Mas que tipo de situação? Mantimento físico? Mantimento espiritual. E você, entenda, eu quero te trazer algo nessa noite, que quando você não se alimenta, você fica fraco. E esse mantimento que fala na palavra de Deus é um mantimento para você mesmo se encher. Você está entregando no altar, porque aquilo que você entrega no altar, toda semente plantada no altar, são sementes que frutificam, não são sementes que são jogadas em meio à terra infértil, em meio aos espinhos, não são sementes que as aves comem, é uma semente que prosperará. E eu queria convidar você nessa noite a se colocar de pé, e que você preparasse a sua melhor oferta. Fabrício, eu não tenho nada para ofertar. Oferta o teu coração, oferta a tua vida e fala, Senhor, eu vou fazer um propósito, que eu não vou vir à tua casa sem trazer uma oferta, sem fazer algo diferente a partir de hoje. A partir de hoje eu terei uma postura diferenciada com o teu altar, porque eu sei a importância que o seu altar tem na minha vida. E eu queria convidar você que vai ofertar, que você trouxesse a sua oferta à minha direita. Prepara a tua oferta. E que você que vai dizimar, que é a tua proteção, que é o Senhor te guardando, que você traga à minha esquerda. Nós temos o QR Code, nós temos máquinas de cartão lá no fundo. Saia do teu lugar, traga a tua oferta, prepara a sua oferta. Mas não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
Deus, aleluia. Você que está preparando a sua oferta ainda, seu dízimo, pode trazer. Estenda a sua mão direita para cá, a mão da autoridade. Espírito Santo de Deus, nós declaramos nessa noite, Pai querido, que cada semente plantada será colhida. Deus, eu não sei por aquilo que os teus filhos têm orado, mas eu sei que existe um Deus, que Ele vai à frente das nossas batalhas, e Ele as conquistas antes nós. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada oferta. Senhor, guarda também os dizimistas, Pai querido, guarda os seus bens, a sua família, a sua casa. Deus, que essa semana seja a semana do sobrenatural, onde nós iremos colher tudo aquilo que nós plantamos. Pai, e aqueles também que não tiveram a oportunidade de hoje ofertar ou dizimar por falta de recurso, Deus, abre portas de emprego, portas de estágios, portas do sobrenatural. E é nisso que nós cremos e confiamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão para frente. Que a graça do Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Que ao adentrar o seu lar nessa noite, você possa abençoar a sua casa. Vai na paz, vai na graça. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estamos encerrados, amém? Glória a Deus, aleluia. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda